Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um videozinho. Vamos ver se encerramos hoje, sobre o nosso assunto, que a gente começou alguns vídeos anteriores falando sobre o Pai Nosso segundo a Bíblia. O Pai Nosso segundo está escrito na Palavra de Deus, que é a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, que se encontra lá em Mateus. Então hoje nós vamos falar em Mateus 6, de 12 a 15, que é a continuação dos nossos vídeos quando nós estávamos falando sobre a oração Pai Nosso, que está no céu. Agora a gente está naquela parte que diz assim, Perdoai os nossos pecados, ou as nossas dívidas, ou as nossas ofensas, mas na Bíblia, geralmente, as traduções dizem perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Em outras traduções está perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores, aqueles que fizeram mal a nós. Então aqui a gente mesmo, nessa oração, a gente coloca uma condição para o nosso perdão. A gente mesmo, orando, a gente está dizendo que o Senhor vai nos perdoar da mesma forma que nós perdoamos o nosso irmão, o nosso próximo. Tem uma passagem bíblica também que diz que um servo devia muito ao seu senhor, muito mesmo, e ele não conseguia pagar. E aí ele foi lá e pediu para o seu senhor, para o seu patrão, que perdoasse a dívida dele, porque ele não tinha condição de pagar, que não colocasse ele na prisão. E aí o servo tanto implorou que o seu senhor, o patrão, ficou com pena dele e perdoou a dívida dele. Só que naquele momento que ele saiu dali perdoado, ele encontrou no caminho alguém que devia a ele. E essa pessoa veio de encontro dele e pediu para que ele perdoasse a dívida com ele. Ele acabara de ser perdoado pelo seu patrão, mas não quis perdoar o seu conservo, aquele que devia para ele também. E aí ele disse, não vou perdoar, e não quis perdoar. E aí as testemunhas ali, que estavam ouvindo, foi até o chefe dele e contou a história, falou, olha, o senhor acabou de perdoar aquela pessoa, mas ali na frente ela encontrou alguém que devia e não quis perdoar. Aí o chefe dele voltou atrás, mandou prender e falou que ele não sairia de lá até pagar os últimos centavos. Quer dizer, é uma mostra clara de que muitas vezes a gente quer ser perdoado, mas a gente não quer perdoar. Porque a gente às vezes acha que a gente merece ser perdoado, mas que o outro não merece receber o perdão. Então, quando fala assim, perdoai as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores, a gente mesmo já está dizendo a Deus, eu só vou ser perdoado se eu perdoar. Então, não tem outra alternativa de ser perdoado se não perdoar. E aí a gente pensa assim, eu vou perdoar alguém para quê? Por quê? É só porque eu quero ser perdoado? Aí não funciona, porque aí não é uma coisa vinda de dentro do coração. Não, eu vou perdoar aquela pessoa porque eu preciso ficar em paz. Tem muita gente que fala assim, a pessoa estava à beira da morte e só morreu depois que eu fui lá e perdoei ele ou ela, aí ele morreu em paz. Não. Quem somos nós, para definir se a pessoa morre em paz ou não, dependendo do nosso perdão? Nós somos melhor que alguém? Não, não somos melhor que ninguém. Eu não acredito nisso. Eu creio que
quando nós perdoamos, nós é que vamos morrer em paz. Porque quando nós perdoamos, nós ficamos em paz. Quando nós perdoamos, nós temos saúde. Quando nós perdoamos de verdade, né? Não só falar assim, eu te perdoo. Tem gente até que não fala assim, eu te perdoo em nome de Jesus, mas está com uma raiva, uma mágoa tremenda. Então não adianta. Não adianta. É melhor dobrar os joelhos e pedir para Deus, Deus, eu quero ter condições de perdoar, quebranta meu coração, limpa minha alma, tira toda mágoa de dentro de mim. E aí quando eu sentir que realmente Deus tirou tudo, aí sim, aí você pode dizer, eu perdoei. Porque da boca para fora, até o outro pode acreditar, mas Deus, ele conhece, né? Ele conhece todas as coisas, então ele sabe o que nós estamos dizendo, se é verdade ou se nós estamos apenas falando uma coisa que a Bíblia ensina que tem que fazer, mas que nós não sentimos nada com aquilo, que nós não vamos sentir paz, que nós vamos continuar falando daquela pessoa sentindo mágoa, sentindo ódio ou sentindo tristeza. E como nós sabemos se a gente já perdoou, se o nosso coração já conseguiu perdoar? Quando a gente não sofre mais por aquilo que fizeram com a gente. Por exemplo, às vezes tem pessoas que contam uma história que ele passou, um sofrimento, um trauma que teve de infância ou de adolescente. Quem nunca teve trauma, né? Na infância, na adolescência, muitas vezes na mocidade, muitas vezes no início do casamento, muitas vezes. Então, assim, a pessoa, quando lembra que alguém feriu, que alguém abusou, que alguém fez qualquer mal contra ela, e ela não sente mais dor, e ela não sofre com aquilo mais, porque ela sabe que Jesus Cristo é que é a vida dela agora, porque ela sabe que ela está em paz com Deus e isso que importa, que a presença de Deus é mais importante na nossa vida do que qualquer passado, do que qualquer ferimento que alguém fez contra nós. Quando a gente começa a entender isso e Deus coloca essa dádiva no nosso coração de perdoar, de coração, de não sentir mais dor, de viver em paz, aí eu costumo dizer assim, que quem perdoa é que vai morrer em paz. Porque perdoou, tá em paz, o dia que morrer vai com Deus em paz, né? E com o coração limpo, limpo de toda impureza, da mágoa, da tristeza, da dor. Por quê? Porque nós vamos para um lugar que não haverá mais dor, que não haverá mais choro, né? Que o céu que Deus preparou para nos receber ali quando Jesus vier nos buscar, é um lugar que não vai ter dor, que não vai ter choro, que não vai ter nada disso. Porque lá não tem as obras das trevas, lá não tem o inimigo para fazer tudo isso. Porque também a nossa luta não é contra o ser humano que nos magoa, que nos trai, que nos fere. Não, a nossa luta é contra o inimigo das nossas almas, o inimigo de Deus, que usa essas pessoas que dão brecha para o inimigo para poder fazer o mal. Então nós devemos pensar o seguinte: perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então vamos buscar de Deus para que a gente seja capaz de perdoar, sabendo que assim como as pessoas erram, nós também erramos. Nós não somos perfeitos. Jesus disse, sede perfeito. Deus disse, sede perfeito como eu sou perfeito. Mas assim, nós estamos caminhando em busca dessa perfeição. Nós não estamos prontos. Se nós estivéssemos prontos, Jesus já teria nos recolhido. Então nós ainda não estamos prontos. E como nós erramos, e nós também gostamos de ser perdoados de verdade, é por isso que nós devemos fazer isso, né? Também para o nosso próximo. E entender, né, que muitas vezes também a questão do perdão, você vai perdoar para você ficar em paz, mas você não é obrigado a ficar recebendo, se os maus tratos são constantes, se a pessoa está ali tirando a sua paz, se a pessoa só te coloca para baixo, se a pessoa só te humilha, se a pessoa o tempo inteiro te impede até de ter sua paz com Deus.
você perdoar é uma coisa, agora você ficar constantemente em contato com essa pessoa, constantemente ali do lado, andando junto, né, indo para casa dela, ela indo para sua casa, e você sofrendo, mas você ali, porque eu tenho que perdoar. Não, nós temos que perdoar sim, mas para ficar em paz, não para ficar sofrendo. Porque se a gente ficar sofrendo é porque a gente não está perdoando, então não adianta. É melhor perdoar e ficar orando por essa pessoa, mas de longe, para evitar outros problemas futuros, né? Às vezes a gente se afasta de algumas pessoas, não porque a gente não ama, não porque a gente não quer perdoar, mas porque a gente sabe que a gente não tem estrutura para a gente ficar ali do lado, suportando e todo dia tendo que lutar contra isso para poder perdoar. Então, a gente tem outras coisas para fazer para Deus, né? Então, a gente vai orar por essas pessoas. A gente vai em oração, pedindo a Deus para nos dar força, graça, para a gente conseguir, quando tiver mesmo que conviver algumas horas ou algum dia com a pessoa, a gente possa estar preparado, com estrutura, né? Para ajudar essa pessoa. Ok? Então, isso que eu entendo pela palavra de Deus, né? Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Então, e livrai-nos da tentação, né? Para terminar falando, e livrai-nos de todo o mal, e livrai-nos da tentação, e livrai-nos de todo o mal. Porque quando a gente perdoa, a gente também está nos livrando e livrando outras pessoas de todo o mal também. Livrar, né, que o Senhor não nos deixa cair em tentação. Também esse é um pedido que a gente faz quase no final da oração, né? Para que nós não nos deixais cair na tentação. Porque a gente pode evitar a tentação. Porque em outros versículos diz que nós devemos afastar da aparência do mal. Então, se a gente sabe que ali, aparentemente, a gente pode cair numa tentação, a gente foge dali. A gente sai fora, a gente desvia do caminho da tentação. Mas se acaso a gente não souber e a gente der de cara, qualquer tipo de tentação, que existe muitos tipos, né? De tentação para nos fazer cair em pecado diante de Deus. Porque pecado existe todas as maneiras de fazer aquilo que não agrada a Deus. Então, quando a gente depara ali, a gente já orou, a gente já pediu a Deus, a gente já disse: Senhor, me livra de cair na tentação, me livra do mal, livrai-nos do mal, né? Livra-nos. Então nós já estamos ali preparando para que possamos receber essa bênção de fugir, de sair fora de todo mal, de toda tentação, de tudo aquilo que quer nos atacar. Porque a Bíblia diz que o inimigo, ele anda ao derredor, procurando quem possa tragar. O inimigo, ele não brinca, gente. O inimigo, ele não brinca de ser inimigo. Ele não dorme também. Ele passa dia e noite preparando uma tentação, preparando um mal para lançar contra nós. E tem gente que dorme tranquilo, sem dobrar os seus joelhos, levanta sem dobrar os seus joelhos, passa o dia inteiro, sai de casa sem pedir a proteção do Senhor. A Bíblia diz que ele anda ao derredor. Por quê? Porque aquele que teme o Senhor, aquele que ora, aquele que busca, aquele que tem Deus 24 horas por dia na sua vida, o anjo do Senhor acampa ao redor dele. Por isso que o inimigo fica ao derredor, porque ao redor está o anjo, mas o anjo acampa ao redor do que o teme, dos que o temem, do que teme a Deus. A Bíblia não fala que o anjo do Senhor está ao redor daquele que vive dia e noite sem lembrar de Deus, pecando, falando e fazendo coisas que não agradam a Deus. Não. Aquele que teme a Deus tem um anjo ao redor dele. Por isso o inimigo está ao derredor e não consegue chegar. Por quê? Porque o anjo do Senhor acampa ao redor do que o teme e os livra. Só que assim,
Eu aprendi o Pai Nosso minha vida inteira. Eu aprendi sem a última parte dele, né? Geralmente a maioria das pessoas termina aqui, né? E livrai-nos do mal, amém. Não, não terminou ainda. Vocês querem conferir? Vamos lá. Pega a palavra do Senhor ali, aí em Mateus 6, né? Do capítulo aqui que eu li, do 12 ao 15, né? Porque ali tá claro que não terminou aí. Livrai-nos do mal, amém? Terminou? Não, tá incompleto o Pai Nosso. O final do Pai Nosso é: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aí sim terminou. Porque nós estamos orando, primeiro nós estamos pedindo, nós estamos clamando, nós estamos colocando as nossas necessidades, mas no final a gente tem que glorificar o nome dele, a gente tem que exaltar o nome de Deus. E é por isso que vem o final do Pai Nosso dizendo, né? Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então aí mais no final dos versículos diz: porque se perdoardes, né, os pecados dos outros, o Senhor também, os pecados dos outros contra nós, né, o Senhor também nos perdoará. Então vamos meditar bem. Se você conhece alguém que você quer que conheça essa verdade da oração que o Senhor Jesus nos ensinou, como deve ser orado, o que significa, alguém que precise talvez até aprender a orar, que ainda não sabe, compartilha com ele esse vídeo, com ela, tá? Confere antes, tá? Porque eu não inventei nada, tô dizendo aqui o que tá na palavra de Deus, ok? Esse aqui é uma oração que todos aqueles que têm Deus como Pai devem fazer todos os dias. Então, que nós possamos, o meu único interesse é realmente que as pessoas aprendam um pouco mais e relembrem aqueles que já esqueceram um pouco mais da palavra de Deus, ok? Então, fiquem na paz de Jesus Cristo, fiquem na paz do Senhor que morreu por nós. Nós estamos na época de celebração da morte de Jesus, mas lembrando que ele não está morto, né? Que ele morreu, mas ressuscitou. E um dia ele vai voltar também para ressuscitar todo aquele que nele crê, todo aquele que obedece a sua palavra, para ressuscitar e subir com ele, para ele nos apresentar diante do Pai. Eis aqui todos que o Senhor me deu, nenhum se perdeu. Que nós possamos todos ouvir essa voz de Jesus nos chamando naquele dia, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.